João era um artista plástico e que ele gostava muito de droga. E por isso ele ia à cata da droga. Eram esteiras de durex, gigantescas. E João iludia de alguma forma e tomava, simplesmente tomava. Ele fazia uma espécie de reforma agrária com LSD. Nesse ateliê também frequentava um outro amigo meu, um pintor, um dos maiores pintores que eu conheço na minha vida. E que era filho de um deputado, na época muito influente com a política da Arena, da ditadura. E esses LSDs começaram a sair daqui do Alto da Sereia e chegar em Brotas, na casa desse deputado. Ele resolveu que ia tomar uma atitude. Na cabeça dele, a atitude mais simples era que ele mandasse o aparelho policial acabar com o lugar de onde saíam os LSDs. Vamos tirar o dia para lavar a casa. E começamos a lavar a casa, tiramos tudo que poderia comprometer, né? Colocamos em casas de amigos, que aqui era uma comunidade de pessoas conhecidas. Quando chegou às 6 horas da noite, a polícia não tinha vindo, não apareceu. E na cabeça dos malucos daquela época, né, assim como a polícia tinha roupa, né, de polícia, tinha horário. Então a gente achou que o horário tinha acabado. Já deu 6 horas, a polícia não veio mais. O bazar já tinha quase terminado quando bate na janela da casa. Eu abri, era um negão. Mas a casa era muito frequentada por negro, preto, amarelo, vermelho. E às vezes eu não conhecia a pessoa que chegava lá, era amigo de João, era amigo de Gilson, era amigo de Gato. Eu aí disse, diga aí. Quando eu disse diga aí, ele puxou um revólver gigantesco, que eu não me lembro agora o tamanho, e botou dentro da minha boca. E saiu me empurrando com o revólver na boca, pulou minha janela, abriu a porta e entraram 8 policiais. Na saída, ele chegou para mim, o delegado Juvenal Gentil Ribeiro, e me disse o seguinte: não, vocês são artistas, e a gente vai só para constar na delegacia e depois todo mundo volta para casa. Quando nós chegamos na delegacia, que era uma delegacia de jogos e costumes, que na época não existia uma delegacia de tóxico, quando ele abriu a porta do camburão, primeiro tinha o filho do deputado mais velho, que arrastou o filho mais novo do deputado. Ele não entrou na delegacia. Ele saiu do camburão e foi arrastado para... sumiu. Quem entrou na delegacia foi o João e Gato. E lá tinha a imprensa escrita, falada e televisada. Que eu vi que eu ia sair do jornal com um mutuquinha de maconha, eu percebi, primeiro eu entendi que foi o deputado que armou o esquema. Segundo, eu percebi que o que eles queriam a gente não tinha, que eram os LSD, não tinha para mostrar eles ali. E que estava na hora de eu dar um grande golpe de marketing. Eu não podia perder aquela oportunidade. Eu cheguei para ele e disse assim: doutor Juvenal, todo esse layout aqui é por causa dessa mutuquinha? Ele fez, porque só tem isso. Eu digo, não, rapaz, eu tenho outra coisa melhor para você, porque meio-dia ele estava comendo muqueca com maconha. A gente temperou a muqueca com maconha. Quando eu falei isso, ele desapareceu da minha frente e foi providenciar a muqueca. Ele arranjou uma muqueca, botou maconha, botou para lá, chamou o jornalista, começou a conversar, ele contando a história da muqueca, de maconha que ele tinha aprendido. A coisa foi tão louca que a mutuquinha que nós fomos presos ficou em cima da mesa dele, lá com uma coisa que não prestava mais, largou lá na mesa. O João, que era alucinado, completamente alucinado, pegou a mutuca, enrolou e botou no bolso. Aí chegou para mim e fez: Mário, a gente vai parar agora na casa de detenção, lá não tem nada para fumar. Eu peguei a mutuca para a gente levar. Eu fiquei, rapaz, sem saber o que eu falava. Eu disse: João, a gente vai ser preso pela segunda vez com a mesma maconha. E foi a nossa salvação, porque eu era magro, o João era magro, o Gato era magro, tudo miúdo. Quando a gente entrou na cela, tinham 40 prisioneiros. Um enorme levantou, depois que a porta foi fechada, e o carcereiro deu as costas e disse assim: qual é, playboy? O que é que vocês vieram fazer aqui uma hora dessa, me acordar? Aí João, na velocidade de raciocínio dele, fez: a gente veio fumar maconha, você tem uma seda para enrolar? Ninguém acreditou quando o João meteu a mão no bolso, dentro da cela, e abriu um pacote cheio de maconha. Aí nós fizemos uma farra. Fumamos maconha a noite toda, apareceu o colchão, o travesseiro, o cobertor, tudo de melhor, apareceu para a gente dormir. Entendeu? Ficamos sendo tratados como pachara. O diretor do presídio aí manda me chamar. Lá vou eu lá com aquela cara de sono, aí ele vira para mim e faz: como que vocês entraram aqui de madrugada e botaram maconha para fumar dentro da cela? Eu olhei para aquele diretor. Quando eu era pequeno, eu mentia para meu avô, para minha mãe, para minhas irmãs mais velhas, para minha tia. Quando eu vi aquela vez que estava falando aquilo comigo, eu disse: olha,
Eu não fumei maconha nenhuma. Quando eu acordei mais cedo, os presos já vinham me mostrando a Rádio Mundial no Rio de Janeiro falando sobre o assunto. Aí Big Boy, da Rádio Mundial, falava assim: na Bahia fizeram muqueca com maconha e a polícia interviu no banquete. E contavam uma história diferente da outra, cada um começou a contar uma história. Banquete na rua de Dorival Caymmi. Essa notícia saiu no Jornal Nacional. Quando os policiais chegaram na casa dele, ele estava fazendo uma muqueca. Aí ele, para não ter o flagrante, ele pegou a droga, a maconha, sei lá o que foi, picou ele dentro da panela também e tampou. Os homens não viram nada, mas só que o cheiro, depois de começar a cozinhar, o cheiro se tornou estranho. Aí foi que os homens foram descobrir que ele estava cozinhando peixe e a droga estava dentro da panela com peixe. Essa história aí é longa, muqueca longa, viu? Bem, eu acho que isso serviu para ajudar a criar o mito e a lenda que Marimuqueca é. E eu já ouvi essa história com várias versões. Aí, numa quarta-feira de tarde, chegou o meu habeas corpus. Eu fui embora. No pôr do sol, fui pro pôr da Barra, lá encontrei meus amigos, fumei logo um baseado para aquietar a cabeça e vim aqui para o da Sereia. Me veio um barulho de uma caminhonete. Aí veio na minha cabeça: fique aí porque é um camburão. Só que, como eu não queria me deixar levar pela paranoia, eu achei que aquilo já era sintoma de paranoia, que tudo ia ser camburão na minha vida. Aí disse: não é camburão nenhum, levante e saia. Quando eu levantei e saí, era um camburão. Quando eles me viram, foi a mão na roda, né? Me pararam, já fui: cadê os documentos? Eu não tinha documento, meu documento tinha ficado retido dentro do presídio. E eu consegui convencer o mesmo delegado, chamado Juvenal Gentil Ribeiro, que eu tinha que ir embora para casa, porque eu ia ficar fazendo o que ali? Não me pegaram com nada, não tinha nenhum motivo que me mantesse ali, que ele me liberasse. Ele me mandou embora. Já era quinta-feira de manhã, eu fui embora, voltei para cá, preocupado, pior ainda, né? Pô, cara, não tem 6 dias que eu fui preso, estava preso, saí, não fiquei 24 horas solto, me prenderam de novo, cara, que loucura. De hora para outra começou uma coisa, a prisão em minha vida, né? Quando chegou no sábado de manhã, a minha irmã, uma artista plástica chamada Neidinha, chega aqui na minha porta chorando, perguntando se eu queria matar minha mãe. Disse: mas Neidinha, por que eu vou matar minha mãe? Pelo amor de Deus. Aí ela me mostra o Jornal da Bahia, com o meu rosto desse tamanho, dizendo que a Ronda tinha voltado a me prender pelo meio da rua, que eu estava novamente em cana, que eu era irrecuperável, que eu tinha feito uma muqueca, não tinha 6 dias. Um massacre desse tamanho. Se você ver, na segunda prisão foi um massacre, eu fui preso umas 13 vezes. Eram coisas absurdas. E como minha família fez pressão em cima do jornal, eles pararam de noticiar, mas eu continuei a ser preso. Quando eu percebi que foi um deputado que mandou me prender porque o filho dele andava comigo, ele queria mandar me matar. Eu corri, peguei um ônibus, fui para o Rio de Janeiro e me abriguei aos pés do Cristo Redentor. Eu não escondo que eu me droguei muito. Hoje eu só fumo maconha, mas eu me droguei muito. Por curiosidade, porque na verdade a droga também tem suas delícias. É uma coisa que, se não fosse deliciosa, ninguém usava. Mas o impressionante foi que ele só agora, em 2002, descobriu que ele não tem antecedentes criminais, né? Como uma pessoa que foi presa 13 vezes não tem antecedentes criminais. Isso é impressionante. Consta num documento da Secretaria de Segurança Pública a notificação de que contra ele não existe alguém dizendo qual foi o ilícito. Esta pessoa que fez a denúncia não se apresenta, segundo consta nos documentos da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Eu entendo que a história de Mário é uma história que está no campo do fantástico.